Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast. Hoje sou convidada da Tânia e estou aqui com muito prazer. Ela quis falar do método Pilates e não quis deixar de falar comigo. O meu nome é Ana Liz Martins, sou diretora da ALM e fiz a primeira formação que existiu de Pilates em Portugal, na altura com o Pilates Institute, e fiquei representante da escola cá. Há quem diga, e eu concordo, que sou responsável do desenvolvimento do método neste país, porque fiz muitas coisas para televisão, para revistas, fiz muita divulgação de um método que na altura não era de todo conhecido, que as pessoas não percebiam para que é que servia, o que é aquela coisa em que as pessoas se mexem devagar e que hoje em dia toda a gente começa a conhecer, onde começam a existir cada vez mais estudos e mais espaços com este método extraordinário. Eu não posso deixar de agradecer à Tânia, muito obrigada Tânia, pelo convite. A Tânia, neste momento, também está a fazer formação, para quem não sabe, e já tem a formação toda de base para nós, que é o método de Pilates de Matwork, e está neste momento a fazer grandes equipamentos. E grandes equipamentos é aquela coisa, não é, Tânia? Sim. Eu quero começar por agradecer-lhe o privilégio de poder estar aqui consigo e de lhe agradecer também todos os conhecimentos que me tem transmitido e esta viagem tem sido incrível consigo. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Tânia. O que nós queremos mesmo é formar profissionais com empenho, com qualidade e com vontade de ajudar muitas pessoas, porque essa é a ideia, não é? O Pilates achava que um dia o seu método iria ser reconhecido em todo o mundo e é o que está a acontecer. Na altura eram meia dúzia de pessoas que conheciam o método dele e hoje em dia somos muitos. E, por exemplo, no meu caso, que tenho também dado formação muito internacionalmente, já dei formação em 15 países, nós temos professores formados por nós em muitos mais países ainda do mundo. Portanto, desde Singapura, onde também já estive, a Moscovo, que também já estive, a Malta, a Inglaterra, a maior parte dos países europeus, e temos muita gente, inclusive na Austrália, nos Estados Unidos, com a nossa formação. Portanto, é bom fazer parte deste caminho que o Pilates começou a dizer: o meu método um dia vai ser conhecido por milhões. Sem dúvida. Para quem não conhece ainda este método, o que é que podemos transmitir às pessoas? O que é o método Pilates? É um método extraordinário. Ele começou por fazer aulas quando era miúdo, não é? Dizem muitas coisas sobre ele, algumas são verdade, outras menos, mas dizem que ele tinha febre reumática, que tinha alguns problemas e por isso teve que se desenvolver fisicamente. Ele nasceu no final do século XIX. É preciso perceber também como é que era a vida nessa altura e ele começou a treinar o que havia de ginástica na altura. Portanto, muitos daqueles movimentos que as pessoas hoje em dia fazem aulas de Matwork não são próprios do método Pilates, no sentido que foi ele que os criou ou desenvolveu, mas são movimentos da ginástica da altura que ele criou um sistema à volta deles. Portanto, ele começou a utilizá-los, começou a treinar com eles, desenvolveu um sistema à volta destes métodos e depois, ao longo da vida dele, foi criando máquinas e foi criando aparelhos para utilizar esta compreensão que ele tinha extraordinária do que é o corpo humano. Quais é que são os benefícios da prática deste método de exercício? É engraçado porque há uma grande controvérsia, eu acho que especialmente em Portugal, não tanto noutros países, do que é que abrange o método Pilates, porque o Pilates, por exemplo, em Nova Iorque, ele era alemão, ele viveu na Alemanha, ele depois esteve a trabalhar na Inglaterra, depois voltou para a Alemanha e depois acabou nos Estados Unidos, onde teve um estúdio. Nos Estados Unidos, em Nova Iorque, ele era o therapist, o terapeuta. Sim. Quando os bailarinos estavam mal, iam: olha, vai ao Joe, que estás mal do joelho, que ele é o terapeuta. Mas o método sempre foi método de treino, porque ele trabalhou com boxers, dizem que também foi eventualmente boxer e trabalhou a treinar atletas e sempre foi método de treino. Então, não se enquadra bem nestes parâmetros que hoje em dia temos de é fisioterapia ou é para treino, é tudo. Então, serve para coisas diferentes. O que acaba por acontecer é que temos profissionais alguns com mais valências numa área ou na outra, e quem realmente tem as competências para saber tudo o que é o método Pilates, não é? Nós temos formações com 300, 500 horas de formação, sim, não é? Não é propriamente uma formação de 2 dias que faça um profissional poder perceber o que é realmente o método Pilates. É uma excelente introdução, mas não chega para perceber o método. Então, quando se percebe tudo, um profissional consegue ir de uma ponta à outra. Então, eu, por exemplo, treino atletas de alta competição, e quantas vezes que treino atletas de alta competição, e tenho futebolistas neste momento também treino, vêm com umas competências físicas muito acima da média, mas às vezes vêm com questões de lesões parecidas com algumas das pessoas que nos procuram, que são sedentárias. Então, as pessoas não são assim, não é? As pessoas são um pico. Sou muito bom nisto, preciso de ajuda naquilo, preciso reequilibrar o corpo. O método Pilates, na verdade, serve para aquilo que a pessoa precisar, se pensarmos assim, sim, um corpo equilibrado, harmonioso,
orquestrado, como dizia o Pilates. Eu falo muito de sinergias, mas o Pilates falava muito de orquestração. Um corpo que tem ao mesmo tempo uma capacidade de força, de mobilidade, de alongamento, de estabilização. Mais o equilíbrio, eu penso que na contrologia, que é o nome que ele dava ao método, mais o equilíbrio corporal é importante do que ter só muita força, ou ter só muita mobilidade, ou ter só muito equilíbrio ou estabilidade. Então, dá um corpo mais uniforme e, na verdade, um corpo em que, como dizia o método Pilates, como ele dizia na altura, uma pessoa é tão forte quanto o seu elemento mais fraco. Isso mesmo. Interessante. Portanto, ajudará toda a gente. Depois, dependendo, como é óbvio, das competências de quem está a liderar o treino, não é? Se a pessoa tem realmente muito trabalho por trás e tem muitas horas de formação e muito tempo de prática e de estudo, saberá, como é óbvio, claro, mais do que uma pessoa que não teve tantas hipóteses porque só teve um fim de semana de aprendizagem. É normal. Há aqui também uma conexão, ou o objetivo de haver uma conexão entre o corpo e a mente? É tão engraçado, porque algumas pessoas pensam que o yoga faz isto, mas para o Pilates era mesmo um estilo de vida também. A concentração, que é um dos nossos princípios mais importantes, uma pessoa hoje em dia conseguir estar concentrada, focada no seu corpo, isso faz uma série de coisas extraordinárias, não é? Vai baixar níveis de stress, vai permitir maior capacidade de concentração, vai melhorar na sua vida do dia-a-dia, não é? Nós vivemos numa altura de zapping, não é? Há um zapping constante. Há o zapping na televisão, há o zapping no telemóvel. O que eu noto, por exemplo, não é? É que a capacidade de concentração da maior parte das pessoas diminuiu bastante. Então, todo este tipo de aulas em que a pessoa tem que estar durante 1 hora, 45 minutos, focada no seu corpo, isso aumenta também níveis de relaxamento, níveis de capacidade de aprendizagem, autoconsciência corporal. Então, tem muitos benefícios este método também e cria esta ligação corpo-mente. Aliás, ele dizia, quando o corpo e a mente funcionam bem, aparece outra coisa que é o espírito. Que ele não explicava muito bem, mas que será esta coisa maravilhosa que é nós estarmos em sintonia connosco mesmos. Sim, eu recordo-me de uma das frases que eu anotei no meu caderno, numa das formações que tivemos, em que Ana Luís diz: o Pilates não é só esqueleto e músculos, são emoções. É verdade. Aquilo que nós podemos retirar depois na nossa vida, daquilo que naquele momento em que nós estamos focados, concentrados no nosso corpo, na nossa consciência corporal, na nossa respiração, nos nossos movimentos, na coordenação, podemos transpor isso de alguma forma para as outras vertentes da nossa vida. Sim, o corpo está todo ligado, não é? Quantas vezes existem pessoas que às vezes vêm treinar, não é? Isto, depois cada profissional terá a sua capacidade de observar ou de ver, não é? Porque aprendemos todos o mesmo, mas somos mais atentos a umas coisas ou a outras. Quantas vezes me acontece eu ver alguém que vem treinar e dizer: eu sei que aquela pessoa não vai conseguir ter mobilidade na coluna porque dentro dela há uma emoção muito grande, eventualmente de raiva ou de frustração, então isso afeta órgãos e os órgãos afetam estruturas faciais e as estruturas faciais afetam o movimento. Então, hoje em dia, a forma como nós também damos formação é uma forma de olhar o indivíduo de 360 graus, olhar para a pessoa não como uma pessoa que anda, que tem um corpo só, mas uma pessoa que tem uma forma de estar na vida, que tem uma emoção que lhe muda o corpo e que muda a postura, como nós sabemos, não é? Sim, porque, por exemplo, aquela dor na cervical ou aquela dor na lombar pode ter questões emocionais por trás que a pessoa não está a percepcionar. Exatamente. E que não será o Pilates que poderá resolver a situação, mas a ajuda interdisciplinar de outros profissionais para verificar de facto qual é que é a origem daquela dor, não é? Que pode muitas das vezes ter origens emocionais. Exatamente. Pode haver aqui, é tão engraçado, porque o que eu adoro é trabalhar com mais colegas, não é? Nós termos a possibilidade de trabalhar, eu não sou fisioterapeuta, trabalhar com fisioterapeuta, ou com osteopata, com psicoterapeuta, ou com psicólogo, é sempre uma boa ideia de coordenação, às vezes com dentista, ou porque uma cárie no dente afeta também a parte do movimento, ou alguém que veja menos bem. Muitas vezes o nosso trabalho, quando sabemos um pouquinho do que estamos a fazer, às vezes até fazer despistagem e dizer: olha, eu quero que vá ver um osteopata, ou vá ver um fisioterapeuta, ou vá falar com o seu médico porque há qualquer coisa que a nível motor não está a funcionar tão bem. Tudo se interliga. O que acaba por acontecer muitas vezes é que também trabalhando o corpo às vezes conseguimos chegar à emoção. É óbvio que é mais fácil ter todas estas perspectivas e várias pessoas a ajudarem, mas a tal pessoa, se eu sei que está com muita raiva, muita ansiedade, não consegue mexer a lombar, no dia em que consegue mexer a lombar, sem querer também foi indiretamente tocar na parte emocional, porque as coisas todas se tocam, não é?
O que é engraçado no método Pilates é que ele tinha uma visão muito à frente do tempo dele. Há uma história com a Romana Križanovska, que foi uma das pessoas que ele treinou, não é? Porque estava lesionada, tinha um problema no joelho e depois, quando ele faleceu, até ficou a tomar conta do estúdio dele. Há uma história que ela, ao fim de 5 sessões, ela foi com um problema de joelho, encheu-se de coragem e disse: Senhor Pilates, quando é que vamos começar a trabalhar no meu joelho? Ele disse: já começámos, minha senhora, desde o primeiro dia. Ele compreende esta coisa também de trabalho à distância. Sim. Quantas vezes a pessoa diz assim: eu tenho esses problemas de joelho, a culpa é do meu joelho. Muitas vezes não é. Nós temos um fisioterapeuta maravilhoso, que a Tânia também conhece, que é o Jorge Pereira, que trabalha connosco, e ele tem uma frase muito engraçada que diz: o criminoso está sempre à distância da vítima no corpo. Ou seja, se eu tenho um problema no pé, muitas vezes pode vir de outra parte do corpo, a não ser que tenha sido um trauma. Caí, tropecei, alguém me bateu, isso é diferente, bateram-me no ombro. Agora, por exemplo, problemas nos ombros podem vir dos pés, podem vir de outra zona do corpo e é aquela zona mais frágil, pode ser a cervical para muita gente. Para mim, por exemplo, é a lombar. Eu sempre tenho questões, estou cansada, qualquer coisa vai-me sempre para a lombar. E nem sempre os motivos são os mesmos. Pode ser porque fiz um gesto errado, pode ser porque estou mais estressada ou cansada, então passa a ser aquele ponto de fragilidade, não é? E as pessoas às vezes, é tão engraçado, as pessoas têm a tendência a dizer: eu fiz um gesto assim, magoei-me. Às vezes não foi o gesto assim que se magoou, foi a água que transbordou no corpo. Muitos gestos repetitivos, errados, que levaram a pessoa que naquele momento o corpo disse assim: já chega, para lá, não é? O corpo a dizer, o corpo que diz às vezes também à pessoa, não é? Precisas de parar e abrandar. Precisas de trabalhar menos. Fala connosco. O corpo fala connosco, só temos que o escutar, não é? Nós temos o Pilates de chão e o Pilates em grandes aparelhos. Uma pessoa que nunca fez Pilates, por onde é que deve começar? Por onde puder, sinceramente. Eu acho que neste momento é mais uma questão de ter um bom profissional por perto, ter um espaço, e é uma questão financeira, porque os custos de uma coisa e da outra não são a mesma. Quando o Pilates começou, ele realmente treinava sem equipamentos, mas ele foi construindo, como está a ver, não é? Estamos num Cadillac. Ele dizia que era o Cadillac porque era o melhor carro da altura, portanto, a Trapeze Table tinha de ter o nome do melhor carro. Mas ele foi construindo equipamentos ao longo da vida e esses equipamentos, quando ele terminou a sua vida, faziam parte de um sistema de um estúdio. Portanto, a pessoa entrava, tal como num ginásio, ia fazendo vários movimentos diferentes em vários equipamentos. Os resultados em máquinas são muito mais rápidos, não tem nada a ver. O matwork, que ele ao princípio fazia, que é o tal tapete, passou a ser um pequeno equipamento também no estúdio, ou seja, é um tapete, não desta altura, mas deste estilo, parece um T, nós não temos por falta de espaço, parece um T, tem uma tira onde se prende os pés, tem 2 barras laterais onde se agarra as mãos e dá para fazer exercício. Fazer este tipo de aulas em ginásio é mais desafiante porque não tem nem a tira para ajudar, nem a barra lateral, nem é tão confortável como este, mas realmente o matwork passou a fazer parte do sistema, não é? Passou a fazer parte de fazer um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho acolá, de exercícios diferentes. Há muita gente a fazer trabalho de colchão, não é? Há muita gente em Portugal, nos ginásios, em estúdios, e é também muito bom o método. O Pilates é muito engraçado, deixou 2 livros escritos e num dos livros ele criou um plano de sessão para os alunos dele poderem treinar em casa. E é este plano de sessão que nós hoje em dia, todas as escolas, não é? Independentemente das linhas, da forma como trabalhamos, que usamos como base de referência. É óbvio que depois aqueles movimentos que são com um alto nível de execução, não é? Nós depois modificamos e adaptamos para o nível do cliente, para a forma como a pessoa está, o que pode ou não pode fazer. Mas esse livro que ele vendeu, porque era muito inteligente do ponto de vista também do marketing aos seus clientes, não é? Porque a ideia era as pessoas que treinavam com ele em estúdio, depois fazerem em casa, esse livro ficou como o nosso guia internacional, entre aspas, para o trabalho de colchão. Portanto, ainda há muita gente a trabalhar puramente com colchão. Mas o ideal é tudo, se puder, poder. Sim. No outro dia ouvi uma questão de uma mãe: existe Pilates para crianças? É tão engraçado, eu já respondi a isso de várias maneiras diferentes, mas explicando. Nós conseguimos adaptar tudo, não é? É óbvio que, por exemplo, nós consideramos que o trabalho que se faz para adultos não se consegue fazer igual com crianças, não é? Assim como não se pode fazer com uma mulher grávida ou com um sénior exatamente da mesma maneira. Existe Pilates para crianças, existe para adolescentes, não é? Eu diria que o trabalho que nós fazemos com adultos nós conseguimos fazer mais parecido dos 12 anos para a frente, mas já existem alguns profissionais em Portugal, inclusive algumas pessoas formadas por nós com muito sucesso, a trabalhar com Pilates com miúdos mais pequenos, a partir dos 8, mais ou menos, que é quando os miúdos já têm alguma consciência corporal e conseguem perceber algumas ativações.
Não falamos é das mesmas coisas, não é? Claro. E os movimentos são adaptados. O que é muito engraçado, porque se nós pensarmos, às vezes os exercícios que são desafiantes para um adulto são super fáceis para uma criança e vice-versa. Então, numa aula, às vezes com miúdos, temos coisas mais tradicionais, mais parecidas com o movimento final, porque para os miúdos é fácil. E depois no adulto temos que voltar a ganhar aquela flexibilidade, aquela mobilidade. Falta, se calhar, a estabilidade de uma criança, que nós temos mais, mas temos que voltar um pouquinho àquilo que o Pilates fazia, como forma também de criar o seu método, que era observar crianças a mexerem-se e animais a mexerem-se, para trazer mais riqueza ao seu método. Sem dúvida. Eu ia fazer uma outra questão, que é, à semelhança do que aconteceu com a natação há uns anos atrás, o Pilates neste momento está na moda. Estamos a ter critério para direcionar as pessoas para um método de exercício correto, por parte de outros profissionais? Eu continuo sempre a responder o mesmo, independentemente da área em que se está a falar, seja ela de qualquer profissão, a qualidade do profissional que está à frente conta muito, não é? Então é óbvio que o Pilates tem muitos níveis também, dependendo da escola também de formação, terá níveis adequados ou não àquela pessoa. Explicando melhor, imagino que no Pilates de Network, vamos pegar no Network, que é o que as pessoas conhecem mais, o Pilates de Network tem 34 movimentos que ele deixou num livro. Desses 34 movimentos, nós fizemos assim uma pirâmide e consideramos em cima os movimentos finais. Há escolas que desmontam estes 34 movimentos e criam, por exemplo, 50, com algumas opções. Há escolas que têm mais opções e criam, por exemplo, 100. Nós temos 500, o que significa que nós estamos a trabalhar com adaptações que vão desde a reabilitação, da capacidade de trabalhar com fisioterapia, porque nós temos muitos fisioterapeutas a fazerem formação connosco. Eu dei a primeira formação à Associação de Fisioterapia em Portugal e lancei também aqui um bocadinho reto aos fisioterapeutas para entrar nesta área. Portanto, nós conseguimos ter movimentos que vão desde a pessoa do pós-cirúrgico quase, que permite começar a reconstruir o corpo e os movimentos até chegar aos 34 originais. Há escolas que não têm. O que tem aos 34 e só alguns movimentos de base, então se calhar não são adequados a toda a gente. Então se eu estou num nível que estou ainda muito sedentário, com muitas lesões, com muitas questões, se calhar tenho que procurar uma aula do nível que é adequado para mim. Não dizer, é Pilates e só porque é Pilates serve para mim. Pode não servir. Às vezes vejo as pessoas direcionadas para o Pilates com o intuito de perder peso. Pode haver aqui alguma relação ou algum benefício? Eu vou pegar nisto ao contrário, é possível. Claro. Uma pessoa com boa postura tem um corpo mais longilíneo. Tem um corpo com uma aparência diferente, não é? Nós temos musculatura interna que, por exemplo, reduz o perímetro abdominal, não é? Eu tenho uma aluna, já há muitos anos atrás, uma senhora com alguma idade, ela fez 2 aulas comigo e fez inclusive a Pilates adaptado, que não existia no tempo do Pilates, mas nós hoje em dia fazemos, que é Pilates com bola. O Pilates toda a vida construiu equipamentos, toda a vida tinha um cliente, tinha um problema, desenvolveu um equipamento novo para ele, nunca tocou numa bola na vida, mas a bola permite fazer alguns exercícios. E, portanto, na altura, não tinha grandes equipamentos e fiz-lhe com bola. E ela, ao fim de 2 sessões, estamos a falar de uma senhora com mais de 60 anos, comprou umas calças 2 tamanhos abaixo. Não por ter havido uma perca de peso, mas por haver uma consciência corporal de como ativar o meu corpo, de como me alongar. Então, ter uma boa postura é melhor, muitas vezes, do que ter menos 2 ou 3 quilos, não é? Porque aí precisamos de um nutricionista, se calhar é preciso um psicólogo para acompanhar também, perceber porque é que aquela pessoa ganha peso ou não, se é a tiroide, se são questões emocionais, o que é que está ali a acontecer, se é a alimentação realmente, se é uma memória que vem, porque nós podemos ter memórias, é tão engraçado, posso falar um bocadinho disto? Claro. Hoje em dia há muitas coisas que estão provadas que antes não se falava, não é? Antes pensava-se que, e não estamos a falar assim há tantos anos, que quando um feto era concebido vinha com a cor dos olhos, a cor do cabelo, pequenos detalhes. Hoje em dia já está provado que ele vem com memórias transgeracionais. Um exemplo, imagine que a minha bisavó, porque aquilo atravessa mais ou menos 5 gerações, não é? Esta capacidade, e eu também vou falar do que sei, a partir daqui há quem saiba e seja mais especializado nesta área. Imagino que a minha bisavó viveu num tempo de guerra e comeu uma maçã pequenina, porque não havia comida, e ensinou o seu corpo a dizer que uma maçã chegava para alimentar. Não de uma forma consciente, mas esta informação ficou nas suas células, passou para o seu ventre e quando ela teve uma criança, essa informação pode ter atravessado várias gerações. E um dia uma das filhas, neta, bisneta, um dia uma destas pessoas que passou esta geração recebeu esta informação que não foi consciente e come um bocadinho mais e engorda.
Então é a pessoa que recebeu a informação de uma maçã pequena chega. É a pessoa que nunca percebe porque é que está sempre a engordar, porque às vezes até faz tudo certo. Então é preciso perceber que nós somos muito mais complexos do que o que comemos, o que dormimos, o que sentimos, o que pensamos, porque também temos informação genética que vem de outros lados. E hoje em dia, felizmente, estas coisas já têm provas científicas. Portanto, as pessoas também já podem... Eu sei que há alguns testes que se podem fazer para perceber. Eu fiz no outro dia um da Art Genetics e adorei. E, por exemplo, sei que se eu quiser perder peso, tenho mesmo que baixar nas calorias. Porque para mim, para o meu corpo especificamente, treinar muito não me faz perder peso. Mas eu sei que se eu não treinar, eu vou ter outro tipo de problemas. Cardíacos, não é? Portanto, às vezes as pessoas pensam que o treino é só para perder peso, mas não. O treino impede que a pessoa um dia venha a ter problemas cardíacos, impede que um dia venha a ter, se calhar, problemas de outras áreas, não é? Tomar menos medicamentos. Então, quando as pessoas dizem assim, eu tenho 80 anos, será que ainda posso começar? Claro que pode, porque nós vemos pessoas com 80 anos chegarem a andar, a arrastarem os pés para as alas e a saírem, ao fim de algum tempo, com uma excelente postura e a começarem a baixar a medicação e a melhorar os seus níveis. Portanto, se alguém quer vir ao Pilates só para perder peso, é uma pena, porque isto serve para muito mais coisas, não é? O Pilates e o treino em geral, quando bem feito, como é óbvio, não é? Eu, até por experiência pessoal, costumo dizer que o exercício, seja ele qual for, mas em particular estamos a falar do método Pilates, é o único medicamento que eu não conheço até ver nenhuma contraindicação, porque uma pessoa, de facto, sai sempre melhor do que quando entra para se exercitar e é fantástico nesse sentido. A única coisa que eu digo é escolher um nível adequado, não é? Porque a pessoa às vezes vê vídeos no YouTube, não é? Ou no Instagram, e diz, eu quero fazer aquele exercício, mas aquele exercício não é adequado para si. É engraçado porque o Pilates deixou, ele tem uma visão muito de marketing e ele deixou uns boards, uns quadros, onde tinha várias fotografias de exercícios. Quando a pessoa chegava ao estúdio, tinha no quadro e fazia os exercícios na máquina que estava à frente. Um dos quadros, ou alguns dos quadros, diziam que aqueles exercícios eram para bailarinos e contorcionistas. Então, pensar que qualquer pessoa pode fazer aquilo não faz sentido, não é? Claro. Eu não vou ter o mesmo treino que a Patrícia Mamona, exatamente, que já treinei, por acaso, ou que o Nelson Évora, que por acaso também já treinei, ou que o Francis Obiquel, que também já treinei, não é? Ou que o Henrique Barron, que é um dos internacionais que eu treino, que é um alucinado, divertidíssimo, que faz descida vertiginosa em bicicleta em montanhas, daqueles que vão muito, muito, muito rápido, é o mais rápido do mundo. Quer dizer, eu não posso ter o mesmo tipo de treino. Agora, adequando à minha condição física e às minhas necessidades e àquilo que eu preciso, está sempre tudo certo. É o objetivo sempre de qualquer treino, adaptar o treino ao objetivo da pessoa, às suas necessidades e condição física. Falámos agora aqui, a Ana Luís já treinou o Nelson Évora, a Patrícia Mamona, vemos também o Cristiano Ronaldo a praticar Pilates. Como é que o Pilates pode estar ao serviço da alta performance, se é transversal a toda e qualquer modalidade e depois, obviamente, dependendo da modalidade que a pessoa está a praticar, há sempre as adaptações, mas é transversal os benefícios a qualquer atleta. Eu vou voltar sempre à mesma coisa, tem sempre a ver também com a competência do profissional que está a dar, não é? Sim. Na forma como eu trabalho com atletas, muitas vezes o que venho fazer é tirar carga, porque eles vêm, imagino, com treinos bidiários ou vêm com muita tensão. O que nós vamos fazer primeiro é tirar carga de excesso que têm e voltar àquilo que o Pilates falava da orquestração, reequilibrar o corpo. Tenho muito mais rotações à direita do que à esquerda, sou futebolista, é normal que isso aconteça, mas isso depois vai-me prejudicar no jogo. Tenho muita tensão muscular, eu quero correr, mas depois a minha passada é mais curta porque eu não tenho alongamento suficiente. Então nós vamos sempre atrás daquilo que dentro do método pode ajudar também aquele corpo em especial. Por exemplo, da forma como nós trabalhamos, porque há muitas formas de trabalhar com o método, há quem trabalhe com sistemas, ou seja, há uma coreografia ou uma sequência única para quem é iniciado, intermédio e avançado. Há escolas que trabalham assim, a forma que está corretíssimo, poderá não servir especificamente para toda a gente, mas é uma forma também que funciona muito bem. Nós trabalhamos como responsabilidade do profissional, ou seja, o profissional tem que saber olhar para o corpo e dizer pode ou não pode fazer a tal sequência, ou precisa de uma adaptação específica, ou hoje precisa mais de outro tipo de... Porque é tão variado o método, mas tão variado e temos um repertório tão grande. Nós, do muito que temos de movimentos, nós temos cerca de 6.000 variações. Sim. Não é? E até no próprio... E há gente a inventar coisas que já não são Pilates, mas pronto, mas isso é outra história, não é? Ia dizer que até no próprio dia o plano de treino pode ser alterado. Há uma questão, a pessoa dormiu mal, está com a energia mais em baixo e, portanto, teremos que no próprio dia adaptar àquele condicionamento, não é? Àquele condicionalismo. Sim. Quantas vezes eu vejo o meu aluno entrar e digo, mas isso hoje o que é que se passa? Eu dormi mal.
passei mal à noite, olha, fosse a ir, ou tenho andado com febre, ou já aconteceu um aluno estar um bocadinho entupido, estava a conseguir respirar mal, não sei se ele tinha sinusite, já não me lembro qual era a questão. Eu pensei assim, olha, hoje eu vou-lhe dar uma sessão que não costumo dar, com movimentos muito intensos, porque ele treinava bem, e com uma parte respiratória muito forte, que normalmente na nossa linha nós não fazemos uma respiração com muito barulho, não é? Fazemos uma coisa mais leve. E naquele dia eu obriguei a respirar de uma forma muito forte pelo nariz. 2 horas depois estava a agarrar o meu telemóvel e vi uma publicação dele no Instagram a dizer: estou na praia graças à minha professora, já consigo respirar bem. Porquê? Porque aquele trabalho respiratório também o ajudou a limpar um pouquinho toda aquela tensão que ele tinha. Então nós podemos brincar com isto. Umas vezes funciona e chega, outras vezes não. É mesmo preciso outro tipo de profissionais para ajudarem, como é óbvio. Sim. Que isso é a beleza da coisa, não é? Sermos equipas. Sim. Adoro. Interdisciplinaria. Adoro. Fantástico. Posso dar aqui uma recomendação só? Claro. Ok. Para quem está aí em casa, se ainda não experimentaram o método Pilates, experimentem. De certeza que têm profissionais pela vossa zona, se não tiverem, devem estar por aí a aparecer. Nós temos pessoas formadas em todo o país e nas ilhas, e existem também outras escolas de formação com pessoas formadas em todo o país. O que vos aconselho é experimentem uma aula. Tentem perceber se adequa a vocês. Gostam do profissional, porque também é importante gostar da pessoa que está à vossa frente, da forma como comunica, como fala, como vos trata. Sentem-se bem com a aula e acreditem, se dói, se no dia a seguir não se conseguem mexer ou se estão com dor a mais, alguma coisa está errada. A aula não foi se calhar para vocês. Eu sei que há muita gente aí que adora sofrer, tá? Mas não é a ideia. Pode ser um bom dia para todos. Espero que isto tenha sido interessante, que vos traga mais informação. E podem continuar aqui com a Tânia para ter mais informação sobre outras áreas, certo? Sim. Nas próximas entrevistas, não é? Verdade. Obrigada a todos. Se me quiserem procurar, é só pôr Ana Luís Martins e Pilates e acho que aparece por aí na internet. É logo. É logo, não é? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Foi um gosto. Um privilégio. Eu não disse que a Ana Luís era extraordinária. Fiz entrevistas a muitas pessoas e trabalhei como atriz muitos anos e pronto, isto é a minha área de competências, não é? Fiz a Rua Sésamo, que vocês viram quando eram pequeninos. Sério? Fui a voz do Nodi.